Estamos aqui com mais um vídeo de nossa série de vídeos diários de lógica de programação e JavaScript. E hoje o assunto é o operador ternário. Eu vou trabalhar diretamente no Chrome, a ideia é vocês assistirem o vídeo e fazerem como eu faço. Todos os dias nós publicamos um novo vídeo desses, no final tem uma playlist com todos os vídeos que nós vamos publicando. E não se esqueça, antes de eu continuar, por favor, curta, inscreva-se, marque o sininho. Isso realmente nos ajuda até a ter ânimo e disposição para todos os dias publicar um novo vídeo de programação. Aqui eu vou no nosso navegador Chrome digitar about blank. Isso nos traz uma página em branco. Botão direito, inspecionar, e aqui clicar em console, nós temos o que? Um console do JavaScript. Aqui nós podemos praticar diretamente programação em JavaScript. Você pode fazer a mesma coisa na sua casa. A ideia é assistir esse vídeo e reproduzir o que nós fazemos. Todos os dias você acaba programando um pouquinho. O que nós vamos falar hoje é sobre o operador ternário. O operador ternário é semelhante ao if, mas é melhor de usar em certas situações. Na verdade, na situação que eu vou mostrar aqui. Vamos dizer que eu tenho uma variável chamada x, por exemplo. Let x igual a 10. Eu criei a variável x é igual a 10, coloquei Shift Enter. Então, tenho x, ele vale 10. Eu vou fazer agora um if. Vamos criar uma variável y. Let y. Só criei a variável, não atribuí nada a ela. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Se x for maior do que 10, y vai valer 1. Se x for menor ou igual a 10, y vai valer 2. If x é maior que 10, o que eu faço? Y é igual a 1. Else y é igual a 2. Ok. Então, isso significa o seguinte. Qual é o valor de y? O valor de y é 2. Por quê? Eu fiz x valer 10. Criei a variável y. Se x é maior que 10, ele não é. Se x é maior que 10, o y recebe 1. Se não, o y recebe 2. Então, aqui eu tenho claramente uma variável que recebe um valor dependendo de um teste. Se o teste é 1, eu atribuo uma coisa. Se o teste é outro, eu atribuo outra coisa. E isso é muito comum, tem muitas situações disso, que eu vou atribuir um valor a uma variável dependendo de um teste. Por isso, porque programadores adoram fazer as coisas de formas mais rápidas, mesmo que pareça estranho para quem não conhece aquele comando, quando você se acostuma, eu posso fazer tal coisa. Nós temos o operador ternário. O operador ternário usa duas instruções, interrogação e 2 pontos. Basicamente, ele funciona assim. Eu vou criar uma variável z e ela vai receber, depende, se o x for maior do que 10, eu quero que z receba 1. Se não, eu quero que o z receba 2. Então, eu vou atribuir a ele alguma coisa cujo valor depende. X maior que 10. Então, eu tenho o mesmo teste que nem eu tenho no if. É um teste. Aí, depois do teste, vem uma interrogação e o valor, se o teste for positivo. Se o teste for positivo, 1. 2 pontos, o valor, se o teste for negativo. 2. O z vale a mesma coisa. Este comando faz o mesmo que essas 3 linhas. Então, você escreve em uma única linha algo que você usaria 3 linhas. Esta é a ideia desse tipo de comando. Quer dizer, o comando do operador ternário, ele tem um teste, interrogação, valor se verdadeiro, 2 pontos, valor se falso. Então, quando você tem uma situação em que você vai atribuir ou um valor ou outro, você pode usar isso. Por exemplo, vamos supor que eu queira transformar um valor em positivo. Existe função, por exemplo, no JavaScript, qualquer outra linguagem, por exemplo, math.abs. Mas vamos transformar um valor em positivo. Vamos fazer o seguinte comando. Então, x vale 10. X recebe, se x maior do que 0, x. Se x menor do que 0, menos x. Bom, x continua valendo 10. Mas agora, se eu botar o x valendo, por exemplo, menos 5, este comando faz o x valer 5. Por quê? X é maior do que 0? Sim.
é x. Não, é menos x. Não, não é maior do que zero. Eu vou receber menos x. Menos, e o valor menos 5. Então, o x vai receber 5. Este comando ternário faz receber x, se x é maior que zero, e faz receber menos x, se x é menor que zero. Então, ele transforma o valor em absoluto. Este é um exemplo, por exemplo. Então, o operador ternário vai usar em N situações, assim como o if, mas são basicamente aquelas situações em que, sem ele, você teria um if em que você vai atribuir um valor ou outro valor. Usando ele, você, não, peraí, então eu uso ele e eu coloco o teste, depois do interrogação coloco o valor se o teste for verdadeiro, depois dos 2 pontos, o valor se o teste for negativo. E eu normalmente uso ele numa atribuição. X recebe teste, operador ternário, interrogação, valor verdadeiro, 2 pontos, valor falso. Então, aqui está. Você pode dizer, mas por que eu preciso aprender isso se eu posso usar o if? Primeiro, você pode estar olhando um código que alguém está fazendo e você tem que entender aquele código e muitas vezes a pessoa vai estar usando isso aqui. Segundo, à medida que você vai programando, é fundamental você aprender cada vez comandos mais sofisticados que vão tornar seu código mais fácil de escrever, mais fácil de manter, mais fácil de criar e mais rápido para você. E terceiro e mais importante de todos, se você tiver um teste, que alguém quiser que você escreva alguma operação para uma entrevista de estágio, emprego, certamente usar este tipo de código, quando ele é viável e possível, é mais interessante do que esse, porque você está fazendo um código mais sofisticado e melhor, e isso pode ser a diferença entre você ser contratado ou não, logo é fundamental. Falando em contratar, falando em entrar no mercado, também aproveito para falar uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, do Eu Curso. Mais de 20 anos formamos programadores. Aqui nós temos um conteúdo em vídeo que eu estou publicando diariamente, que nós mostramos na prática. Tudo que nós fazemos, nós ensinamos na prática, na programação. Pode ser um programa, pode ser um site, pode ser um banco de dados, pode ser a construção de um servidor na AWS, o que for, nós sempre trabalhamos ensinando na prática dessa forma. Temos um e-book de lógica de programação, gratuito, está disponível nos comentários, que também mostra, ensina essa base de lógica de programação na prática. E se você entrar lá para baixar o e-book, também já vamos convidar para um grupo de WhatsApp e nos e-mails, nos grupos de WhatsApp, nós divulgamos as nossas promoções, nossas formações. Nós temos cursos, desde cursos muito básicos, muito simples, introdutórios de Python, PHP, Java, etc., a valores extremamente acessíveis, até formações de um ano inteiro, com o foco de preparar você para o mercado, com conteúdos, com aulas em front-end, em full stack, em JavaScript, Java, com conteúdos para a área de RH, do tipo, como é que eu me preparo para uma entrevista, como é que eu faço, enfim, um monte de coisa, não quero me alongar mais, afinal, isso é só uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, mas eu convido que clique, entre, baixe o e-book e entre em contato conosco para conhecer tudo que nós temos a oferecer, principalmente se você quer entrar no mercado de programação. Encerramos aqui esse vídeo com o nosso operador ternário e aqui ao lado nós temos uma continuidade disso. Convido que você assista mais um dos nossos vídeos rápidos sobre programação. Muito obrigado.